Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Waido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo, aqui em estúdio, está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Casa paroquial total está destruído totalmente, quase não temos nada. Destruir a nossa casa paroquial, a nossa igreja, quase não temos nada, assento, nenhuma coisa assim, estamos só no ar lento. Não temos cadeira, mas ainda temos aquele gosto, temos aquela continuação, estamos aqui sempre a rezar nos domingos. Vicente Gabriel, que acabámos de escutar, é catequista, está em Mocímboa da Praia, o lugar onde, em outubro de 2017, começou a violência terrorista que transformou Cabo Delgado, em Moçambique, num lugar de morte e sangue. A igreja onde Vicente foi batizado, onde foi crismado e onde até casou, está destruída. Foi destruída em junho de 2020 pelos terroristas do Estado Islâmico. Foi há 6 anos. Foi um duro golpe para a comunidade cristã, mas como ele nos conta, os terroristas destruíram a igreja, mas não a fé deste povo. E aos domingos, todos se juntam agora debaixo de uma árvore enorme que há por ali, junto às ruínas, àquilo que sobrou do templo, e rezam. É incrível o testemunho de fé deste povo. Este vai ser um dos temas em destaque no programa de hoje, mas vamos começar pela República Centro-Africana, porque foi assassinado a tiro um padre em Zémio, uma região marcada por muita violência. Catarina, o que é que se sabe em concreto sobre este caso? Bom, Paulo, ainda não se sabe muito, aliás, sabe-se muito pouco. Apenas sabemos que homens armados, então, que ainda não estão identificados, assassinaram a tiro, então, na madrugada de 29 de junho. Mataram, então, a tiro o padre Crépin Marcial Monga, que é o vigário da paróquia de São João Batista, que está situado, então, na região do Zémio, como o Paulo disse, que pertence à diocese de Bangassou. No dia anterior, sabemos que houve momentos de tensão entre as forças do exército e também mercenários russos, da chamada do Grupo Wagner. Mas não se sabe mais do que isto neste momento, Paulo. Bem, mas, no entanto, sabe-se que o padre estava envolvido, digamos assim, em processos de paz na região. Exatamente. E o bispo de Bangassou, Dom Aurélio Gazera, já veio afirmar que o assassinato deste padre, deste sacerdote, representa, de facto, uma perda enorme para a própria comunidade local e também para a diocese, e que o padre Crépin trabalhou muito, mas mesmo muito, pela paz e também pela reconciliação em Zémio e naquela região, claro. Exatamente. Bom, numa breve declaração ao telefone para o canal TV 2000 da Conferência Episcopal Italiana, Dom Aurélio disse que provavelmente o padre Crépin não foi morto por acaso, mas porque estava a fazer uma obra de paz. Vamos agora escutar a reportagem destes nossos colegas sobre mais um caso de um padre assassinado e mais um caso de sangue inocente, neste caso em concreto, na República Centro-Africana. Corre sangue innocente in Repubblica Centrafricana e muore anche un giovane sacerdote. Ucciso la sera dello scorso 29 giugno, padre Crépin Monga, 36 anni, parroco di Zémio nel sud del paese, a darne notizia Monsignor Aurelio Gazzera, che da pochi giorni è il vescovo della diocesi coinvolta di Bangassou. L'abbé Crépin era un giovane sacerdote con 5 anni di sacerdozio. Soprattutto in quest'ultimo anno ha dovuto accogliere centinaia e centinaia di rifugiati interni e seguiva anche i rifugiati che sono nel vicinissimo Congo e lavorava molto appunto nella mediazione e nella pace. Dalle prime ricostruzioni, alcuni uomini armati hanno raggiunto il complesso della chiesa aprendo il fuoco e uccidendo anche il parroco. Negli ultimi giorni si sono inasprite le tensioni fra l'esercito governativo e mercenari russi del cosiddetto gruppo Wagner. La regione in cui si trova Zémio è una delle più instabili. Il giorno precedente all'agguato, nuove tensioni si erano registrate in un mix di scontri etnici, competizioni per il controllo del territorio e contrasti fra soldati governativi e uomini della Wagner. Stiamo aspettando la salma dell'Abbé Crépin che è stata portata in moto da Zémio fino a una ottantina di chilometri, perché domani contiamo di fare il funerale a Bangassou. Probabilmente è stato ucciso non a caso, perché appunto facendo opera di pace.
Acabámos de escutar Dom Aurélio Gazera, bispo de Bangassou, a dizer que o padre Crepin não foi morto por acaso, não foi uma morte acidental. O assassinato deste sacerdote ocorreu em Zémio, que é, Catarina, uma região que preocupa a Igreja já há algum tempo. Sim, é isso mesmo. Portanto, esta violência que existe nesta região de Zémio, que fica na zona leste da República Centro-Africana, já há muito tempo que suscita, de facto, preocupação por parte da Igreja. Já em janeiro deste ano, Paulo, o bispo, Dom Aurélio Gazera, afirmava que havia naquela altura, naquela região, havia cerca de 20 mil deslocados, do quais 2 mil viviam em pobreza extrema. A alimentação destas pessoas era, como todas as questões relacionadas quer com a educação, quer com a saúde destas pessoas, era na altura já um problema muito, muito grave e sério, Paulo. Obrigado, Catarina. No início do ano, em declarações à emissora da rádio ao serviço da MINUSCA, que é a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, aliás, missão que conta com a participação de forças militares portuguesas, nesta declaração o bispo de Bangassou reconhecia já um agravamento da violência nesta região. Vamos agora recuperar esse som. Évêque Aurélio Gazera, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation humanitaire actuelle dans votre diocèse? Dans les diocèses, alors à Bangassou, la situation c'est assez tranquille, au moins dans les Bomu. Par contre, les Ombomu, depuis plusieurs mois, est sous tension. Je dirais même depuis plusieurs années. Vous voulez parler de Zémio et autres? Zémio, mais aussi Obo, Bambouti, Rafai aussi. Mboki, toute une région qui a souffert pendant plus de 15 ans sous la LRA, le Tongo Tongo, après la Seleka, UPC, maintenant avec les Azandé Anikpimbe, qui sont nés comme mouvement de protection de la population, mais finalement ils commencent à créer plus de problèmes de ce qu'ils pensaient résoudre. Donc une région qui a souffert beaucoup et qui est très éloignée, où il n'y a pas de structure. La route pour aller de Bangassou à Zémio, par exemple, c'est 300 km, mais il faut au moins 16-17 heures de voiture. Donc les prix aussi, en conséquence, sont très élevés, surtout depuis le mois de mai, quand les Andéanipibé, qui dans un premier temps avaient été enrôlés et formés par les instructeurs russes, certains avaient été intégrés dans l'armée, finalement ont commencé à être, disons, plutôt menacés, arrêtés. Finalement, ils ont arrêté un peu ce processus, ils ont attaqué des forces armées d'un côté et de l'autre. Et ça a causé la fuite de la population. Au mois de mai, juin, juillet, il y avait 50 000 déplacés à Zapai, de l'autre côté du fleuve au Congo. Au mois de novembre, ils étaient 30 000. Ça commençait un petit peu à retourner, mais les derniers événements à Bambouti, mais surtout à Zémio, ont causé encore la fuite des gens. Il y a plus de 2000 déplacés à la mission catholique et d'autres qui retournent vers l'autre côté du fleuve. La région de Ombomu, notamment Bangassou, accueille de nombreux déplacés internes en raison des conflits que vous venez d'évoquer. Alors, quels sont les besoins les plus urgents aujourd'hui? Les besoins, c'est nourriture, santé et éducation. Éducation, le gros problème, c'est que les gens ayant fui, par exemple, au mois de novembre, il y avait 72 élèves au lycée public de Zémio. Quand l'année passée, ils étaient 992. Donc, la situation scolaire, c'est très grave, risque de perdre vraiment toute l'année scolaire. On a, avec des partenaires, avec Caritas, on est en train d'essayer de préparer quelque chose, mais le gros problème, c'est transporter ces choses. Déjà, Bangassou, c'est compliqué. Près de Bangassou, Zémio, avec l'état de la route et l'insécurité, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Certaines ONG et certains personnels des ONG, dans les mois passés, avaient été pris comme cible, attaqués, et donc il y a vraiment beaucoup de craintes que la situation puisse se dégrader encore. Et puis avec les populations de Bomu, ont-elles accès aux services de base? Je veux parler de l'eau potable, l'éducation et les soins de santé aujourd'hui. Et très peu, justement. L'hôpital qui existe a été attaqué l'autre nuit à la recherche des militaires blessés. Donc, des gens qui attaquent un hôpital, ça c'est très grave parce qu'après, il manque toute la confiance
forces, les personnels risquent aussi de se sauver. Donc c'est vraiment l'accès pour les besoins primaires, c'est vraiment très difficile. L'évêque est souvent considéré comme un acteur clé dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Quels sont vos efforts pour encourager aujourd'hui les habitants de Bangassou? Je parle de votre zone. Surtout Zemio, nous continuons d'abord à accueillir tout le monde et être ouverts à toute discussion parce que c'est clair que ce n'est pas une situation qu'on peut régler seulement avec la force, mais il faut vraiment parler de développement et voir comment écouter ces besoins, peut-être exprimés d'une façon désordonnée, mais les besoins de cette zone du pays qui est très importante aussi pour tout l'État parce que c'est l'accès vers l'Est, l'accès vers le Congo, vers le Soudan, vers l'Ouganda. Et c'est important que tous les pays puissent être en paix et toutes les ethnies puissent trouver leur place dans notre pays. Monseigneur Aurelio Grazera, nous vous remercions. Merci. O assassinato deste padre na República Centro-Africana leva-nos a olhar com atenção e preocupação para aquilo que se passa neste continente, porque ainda na semana passada nós demos conta aqui no nosso programa da morte, também a tiro, de um outro sacerdote. Neste caso, Catarina, foi no Sudão. Exatamente, Paulo, que é o padre Yaona Alamin, que foi então morto na região de Cauda, que fica nas montanhas de Nuba, na região então do Sudão. Tudo indica, Paulo, que ele terá sido morto por ter denunciado um roubo de medicamentos que estavam na igreja, portanto na paróquia de São Vicente, em Cauda, para depois então serem distribuídos pela população que mais necessitava destes mesmos medicamentos. Exatamente. A propósito deste crime, nós escutámos aqui no nosso programa, na semana passada, o padre Diego Carbonara, que é o superior provincial dos missionários combonianos no Egito e no Sudão. E nós tínhamos guardado para hoje, para o nosso programa de hoje, uma parte dessa sua mensagem em que ele agradece a ajuda que a Fundação AES tem dado à Igreja no Sudão. Mas, entretanto, chegou a notícia de que o padre Diego vai receber o prémio Cuore Amico, Coração Amigo, de 2026, na categoria religiosa. Um prémio, Catarina, que até é bastante importante. Sim, é mesmo muito importante, Paulo, porque às vezes é mesmo considerado como o prémio Nobel dos missionários. Portanto, é de facto um prémio muito importante e a entidade que atribui então este galardão, que é então a Associação Missionária Cuore Amico Fraternità, diz que então o prémio foi concedido ao padre Diego pelo seu compromisso missionário no Sudão, num contexto, como sabemos, que é um contexto marcado pela guerra, pelo sofrimento e pela existência também de crises humanitárias muito graves neste país africano, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. A atribuição deste prémio é então um excelente pretexto para voltarmos a escutar o padre Diego Carbonara, o tal superior provincial dos missionários combonianos no Egito e no Sudão, a referir, neste caso agora, a importância do que tem sido a ajuda da Fundação AES à Igreja deste país. First of all, personally, but also on behalf of my confreres, I will say thank you to Aid to the Church in Need and to all the benefactors who have contributed for us to go back to Khartoum and put in order and repair the house where we are currently present is the first step for us, is the first mission which we reopen after these 3 years of war. And this step is important to us as missionaries, but I'm sure it's important also for others, other religious congregations also, who are planning to come back to Khartoum. And of course, it's important for the people who have been waiting for their priests to come back and who have been waiting for the community to come together and celebrate the life of faith. As missionaries, of course, we rely much on your help in whatever form it comes, and definitely prayer is the strong weapon we need in the fight. Prayer of so many people we know and people we don't know, maybe you who are watching now this video, is the prayer that sustains us, and the prayer that maybe bring us light in times of darkness, bring us consolation in times of despair. So we are really grateful for all your prayers. Pray for Sudan.
E de África, vamos agora focar-nos na Venezuela, sacudida no dia 24 de junho por 2 violentos sismos que arrastaram o país para uma autêntica tragédia. Há milhares de mortos, de feridos, milhares de desaparecidos e o rastro de destruição parece imparável, principalmente em algumas regiões como La Guaira. No programa de hoje nós queremos dar voz à Igreja deste país que procura confortar as vítimas, procura ser sinal de esperança junto deste povo que tanto tem sofrido nos últimos anos. A Fundação AIS lançou logo nas primeiras horas, uma grande campanha de ajuda de emergência. Já vamos falar disso, mas para já centremos a nossa atenção em Dom Raul Biordo, arcebispo de Caracas, que nestes dias tem estado em ligação permanente com a Fundação AIS. Numa das mensagens que ele nos enviou, Catarina, ele estava na igreja de São José, em Narauli, um edifício com quase 200 anos, mas que ficou seriamente danificado. Sim, Paulo, de facto, tanto ele como os outros bispos e os padres e também religiosas têm sido, de facto, incansáveis nestes dias, depois destes terremotos tão violentos e terem provocado, como o Paulo disse, uma verdadeira tragédia na Venezuela. Portanto, na verdade, ainda estamos a tentar perceber exatamente qual a real dimensão destes estragos, de tudo o que aconteceu, do grau de destruição que atingiu este país, Paulo. Bem, podemos dizer claramente que no meio de todo este caos em que a Venezuela está, a Igreja passou a ser o porto de abrigo para muitas pessoas que estão numa situação desgraçada, quase. Exatamente, sem dúvida, Paulo, é isso mesmo. Portanto, de facto, a Igreja transformou-se no porto de abrigo, acolhendo muitos daqueles que perderam as suas casas, que perderam todos os seus bens, mas acima de tudo, Paulo, a Igreja também está ali para abraçar todos aqueles que choram a partida, a morte dos familiares, dos seus amigos, está também ali para abraçar todos aqueles que olham à sua volta e só veem, de facto, a destruição à volta e que não sabem ou não têm sequer forças para recomeçar, para recomeçar tudo de novo, não é? Portanto, neste momento há demasiadas tragédias, há demasiadas pessoas em lágrimas e há demasiada destruição também na Venezuela, Paulo. Sem dúvida, Catarina, há demasiado sofrimento na Venezuela. Como eu disse há pouco, logo após os 2 terremotos terem sacudido este país, no dia 24 de junho, a Fundação AIS entrou em contacto com padres, irmãs e com bispos, procurando perceber a dimensão dos estragos e, principalmente, como organizar toda a solidariedade para com a Igreja deste país. E as respostas começaram a chegar. Dom Raul Biordo, o arcebispo de Caracas, enviou-nos várias mensagens, procurando fazer, quase como se fosse um repórter, o ponto da situação. E uma dessas mensagens foi gravada na Igreja de São José, em Narauli, situada no centro da capital, a cidade de Caracas. A igreja, de mais de 200 anos, ficou muito danificada. Me encuentro en la iglesia de San José, en la sabana de Ñaraulí, que sirve a esta comunidad y a Cotiza, en el centro de Caracas. Como consecuencia del terremoto de ayer, colapsó el techo de la nave derecha de este templo, un templo que tiene ya casi 200 años y que ha colapsado no solamente el techo, sino tiene fallas estructurales en las paredes, en las columnas. Igualmente hemos tenido serias afectaciones en muchas iglesias de Caracas, al menos 20-25 iglesias, especialmente aquellas que son del siglo XIX, es decir, que tienen más de 100 años, como la Catedral, la Basílica de Santa Teresa, San Francisco, La Pastora, Macarao, Antímano, el Sagrado Corazón de Jesús en La Hollada, Baruta. Son iglesias en las que hemos tenido daños estructurales bastante grandes, igualmente que en la fachada de la Candelaria. Otras iglesias, muchas de ellas presentan desprendimiento de cornisas, de frisos, daños. Son unas 30 iglesias que han sufrido pues, daños y algunas casas parroquiales, especialmente la de Pagüita, donde la iglesia ha sufrido serios daños estructurales que la hacen inutilizable, igual que la casa parroquial y el colegio. Sin embargo, pues nos mantenemos pues, con mucha esperanza. De ayer en la tarde, muchas de las personas vinieron a refugiarse. Como las iglesias no eran seguras, pasaron la noche en las plazas delante de la iglesia. En algunos lugares pudimos recibir a los ancianos en las casas parroquiales, donde pudieron dormir y donde pudieron recibir atención, un poco de comida, de agua y sobre todo de consuelo. Es un momento difícil para toda Venezuela. Hemos sufrido mucho en Caracas, pero más han sufrido en La Guaira, en distintas comunidades, como lo estamos viendo por los medios de comunicación.
Desde Caracas, pues, la arquidiócesis nos invita a tener la calma y saber que este momento difícil lo tenemos que superar con unión de todos los venezolanos, con mucha fe y con mucha fortaleza. En este primer momento tenemos que atender a las víctimas. Estamos rezando por los fallecidos y también comprometernos a tratar de apoyar a todos los voluntarios, a los rescatistas, para que saquen a las personas que están todavía bajo los escombros. Estamos atendiendo a las familias, invitamos a los vecinos que se preocupen por los que viven en el edificio, en la comunidad, en la casa, en el barrio, sobre todo los ancianos y enfermos. Un momento de mucha solidaridad, de anteponer el bien de Venezuela sobre cualquier interés o sobre cualquier diferencia. Llegará un segundo momento donde tendremos que reconstruir iglesias, reconstruir escuelas, reconstruir edificios, reconstruir viviendas, pero sobre todo reconstruir un país Venezuela que es la patria de todos. Por lo tanto, como arzobispo de Caracas, mando pues este mensaje de calma, este mensaje también de unión, de solidaridad con las familias que han perdido algunos de sus miembros, con los heridos, con los que han perdido su casa, y darle esperanza. Dios nunca nos abandona. En este momento, más que preguntarse por qué pasaron las cosas, vamos a decir, ¿para qué nos va a servir esto? Y nos puede servir para la reconstrucción de un país, nos puede servir para unirnos por la atención a los pobres, a los enfermos. Por lo tanto, pues muchas gracias a todos los rescatistas, los voluntarios, los cuerpos de seguridad, los bomberos que están trabajando desde anoche por atender a las víctimas. Foi o arcebispo de Caracas, uma mensagem enviada para o nosso programa desde o interior da Igreja de São José em Narauli, edifício que está muito mesmo danificado. A recuperação destas igrejas vai ser um dos pontos em destaque na ajuda que a Fundação AIS vai dar a este país, mas para já o mais urgente é mesmo dar a mão às pessoas, aos sobreviventes, aos que ainda estão em lágrimas com aquilo que aconteceu. Sem dúvida, Paulo, é isso mesmo. Portanto, toda a Igreja da Venezuela neste momento está mobilizada para prestar apoio psicológico, não é? Todos aqueles que sobreviveram, todos aqueles que estão de luto, todos aqueles que estão neste momento em sofrimento, porque perderam muitas pessoas amigas, familiares. Portanto, esta ajuda neste momento é essencial, que é prestar, de facto, apoio psicológico e espiritual também a todas estas pessoas que neste momento estão muito traumatizadas, Paulo. E a Fundação AIS vai ajudar a Igreja nessa a sua missão. Claro que sim, Paulo, é isso mesmo. Portanto, a AIS tem neste momento já em marcha planos para ajudar então na formação de todos aqueles que possam desempenhar um papel ativo neste apoio aos traumatizados. Portanto, sempre que há uma tragédia assim, Paulo, sempre que temos pessoas que estão com traumas, que ficaram traumatizadas, a Igreja de facto desempenha um papel fundamental. Recordo, por exemplo, Paulo, que na Ucrânia também tem sido muito importante este apoio que a Igreja tem dado às pessoas traumatizadas e nós, Fundação AIS, temos dado apoio à Igreja no sentido de formar padres, irmãs, religiosos, no sentido de poderem, de facto, auxiliar todos aqueles que estão a sofrer traumas e que estão traumatizados, neste caso por causa da guerra, não é? Exatamente. Neste caso, não se trata de uma guerra, mas sim de um dos mais violentos terremotos registados nesta região do globo. Nós já vamos falar da campanha lançada aqui em Portugal pela Fundação AIS, mas para já vamos então ao encontro do Bispo de La Guaira, talvez a região mais profundamente afetada pelos sismos do dia 24 de junho. Dom Pablo González gravou uma mensagem que enviou para o nosso programa desde o seminário, um edifício que também foi duramente atingido. Mas, como ele vai dizer já de seguida, o que angustia mais não são as paredes rachadas dos prédios, das casas, nem o entulho que se acumula agora no chão das ruas. O que angustia mais é a urgência em se lançar ações de solidariedade para com os que sobreviveram, para com aqueles que estão agora sem nada. Saludo fraterno para todas y para todos, desde aquí, desde La Guaira, desde aquí del seminario, dolidos, consternados, diríamos, con esta experiencia que estamos teniendo. Ayer con toda esta situación nos afectó muchísimo, o sea, como pueden ver, el seminario está súper afectado y bueno, ha sido, pero eso es lo nuestro, que es poco, o sea, gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios. Nos duele es lo que está pasando un poquito en todo nuestro entorno. Algún llamado pues a todas las instituciones que se aboquen realmente a responder. Hay mucha gente de verdad que está sin respuesta. Bueno, ahorita tenemos que organizarnos, nosotros como iglesia queremos organizarnos con elementos de solidaridad, pero hay cosas que son de técnico, todavía hay gente que está metida está dentro, que no se han podido salir, hay gente que todavía tiene esperanzas de vida. O sea, que hacemos un llamado a cualquier institución que pueda sumarse en esta realidad, pues, para que se aboquen pues, a echar una mano a esta situación de emergencia.
Después, bueno, todas las cosas de comida, todas esas cosas, pues, es importante, pero lo que yo quisiera invitar a todos es que sumemos fuerza para ver a quién podemos salvar de los que todavía están dentro de alguno de estos edificios que se han caído, de todas estas construcciones que son muchísimas, muchísimas, de verdad que de verdad nos consterna a todos. Bueno, que en nombre del Señor nos ponemos en sus manos, encomendamos todas estas cosas a Él y que pueda servirnos también para tomar conciencia de nuestra fragilidad, por otra parte de nuestro compromiso de solidaridad unos con otros. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Estamos en la sede del Seminario San Pedro Apóstol de La Guaira, un seminario fundado por Monseñor Francisco de Gurruchaga en 1977 y que desde el 88 tiene este edificio, un edificio bonito, moderno, donde han estudiado tantos seminaristas y hoy tenemos sacerdotes egresados de este seminario. El terremoto del 24 de junio ha causado esto que vemos aquí, muchos daños estructurales. Le damos gracias a Dios que todos los seminaristas y los formadores y los trabajadores están vivos, pero evidentemente tiene unos daños muy fuertes. Le damos gracias a Dios ante todo por la vida de los seminaristas, de los formadores. Haremos todo lo posible por apoyarlo para que continúen su formación al sacerdocio. Muchas gracias de nuevo a los formadores que tanto en el 99 cuando hubo el deslave, esta fue una casa que acogió a tanta gente y ahora ellos son los que están damnificados. Una oración por todos ellos, formadores, seminaristas y por esta diócesis de La Guaira. Foi o Bispo de La Guaira, talvez a zona mais atingida pelos terremotos do dia 24. Também em La Guaira está o Padre Rafael. Ele conta-nos que os danos são muitos e que muitas pessoas ainda se lembram da tragédia que atingiu, Catarina, esta zona em 1999. Exato, Paulo. Foi mais concretamente em dezembro de 1999. Portanto, quando chuvas torrenciais também atingiram esta zona de La Guaira e causaram na altura inundações repentinas, deslizamento de terras que provocaram a morte de dezenas de milhares de pessoas. Pelo menos cerca de 12 mil pessoas perderam a vida nesta altura e destruíram também milhares de casas. Houve bairros inteiros, como por exemplo o de Los Corales, que ficou totalmente soterrada em lama e muitas casas foram simplesmente arrastadas para o oceano, Paulo. Dramático, de Dramático, facto. sim. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro do Padre Rafael Troconis. Ele dirige-se desde a Igreja de São Sebastião, em Maicatia, a Maria Lozano, que é a nossa diretora internacional de comunicação, portanto, da Fundação AIS. Queridos hermanos todos de ACN, soy el Padre Rafael Troconis de la diócesis de La Guaira, desde la iglesia San Sebastián de Maiquetía. Como pueden ver, la iglesia ha quedado seriamente afectada. Gracias a Dios habíamos terminado de celebrar la Eucaristía. Mucha gente ya se había ido, algunos que quedaron en la iglesia, unos poquitos que pudieron escapar. También había gente en el complejo parroquial que pudo salir en el momento de los terremotos. Gracias a Dios no hubo pérdidas de vidas humanas, de lamentarse. Ciertamente nos han ido llegando informes de toda la parroquia, de casas muy seriamente afectadas, de gente que en este momento se encuentra ni siquiera sin poder entrar en sus viviendas, han perdido tanques de agua, no hay energía eléctrica en muchos sectores de la parroquia, como tampoco en el resto del litoral. Pero bueno, aquí estamos contando con la ayuda, con la generosidad, con la oración, con la solidaridad de todos y cada uno de ustedes. Recen mucho por nosotros. Este territorio nuestro ha sido duramente probado en años pasados, como ustedes seguramente recordarán, la tragedia del año 1999-2000, otros deslaves que se sucedieron en algún momento determinado. Y ahora, bueno, tenemos esta otra tragedia que parece ser que va a cobrarse muchas vidas por la intensidad de los dos terremotos que sufrimos casi de manera simultánea, uno detrás del otro, las numerosas réplicas que se sucedieron posteriormente. Dios me los bendiga.
Foi o Padre Rafael que nos enviou esta mensagem desde a Igreja de São Sebastião, em Maiquetia. Há pouco escutámos também Dom Raul Castilho, arcebispo de Caracas, e também já ouvimos Dom Pablo, o bispo de La Guaira. Todos falam da urgência da ajuda internacional, porque estamos perante uma catástrofe de enormes proporções e a Venezuela, como sabemos, não tem meios, não tem recursos para acudir tantas pessoas. E, Catarina, é aqui que entramos nós. Claro que sim, Paulo. Mal se soube que tinham acontecido estes 2 sismos na Venezuela. A Fundação AIS ativou logo, de imediato, todos os contactos que temos com a Igreja local para perceber quais é que eram as necessidades mais urgentes naquele momento. Por exemplo, o apoio às vítimas, por exemplo, mas também quisemos saber na altura e informar-nos logo sobre os danos das igrejas, das paróquias, das capelas, até dos conventos, portanto, dos seminários. Portanto, quisemos saber exatamente o que é que se estava a passar e o grau de destruição é, de facto, muito elevado, pelo que pedimos a todos os que nos estão a ver neste momento, Paulo, que rezem pelo povo da Venezuela. Exatamente. E, entretanto, como dissemos aqui na semana passada, foi já decidido isto a nível internacional, o envio de uma primeira ajuda de 100 mil euros e a Fundação AIS avançou aqui em Portugal também já com uma campanha de emergência. Exatamente, Paulo. De facto, e foi logo decidido, então, logo nas primeiras horas, a nível internacional, de fazer, então, o primeiro envio de uma ajuda de 100 mil euros para a Igreja local e depois aqui em Portugal, como o Paulo acabou de dizer, decidimos também, arrancámos quase de imediato também com uma campanha de emergência neste sentido de angariar fundos para ajudar, de facto, a Igreja. Portanto, enviei na altura uma mensagem para os nossos amigos, benfeitores aqui em Portugal, no sentido de os sensibilizar para ajudar o povo na Venezuela e também pedir, claro, as orações, não é? Sensibilizar, que é também aquilo que nós estamos a fazer aqui no nosso programa. Exatamente, Paulo. É muito importante e é isso que nós também queremos fazer aqui no nosso programa, não é? Sensibilizar todos aqueles que estão neste momento a ver o nosso programa, sensibilizá-los no sentido de pedir também a solidariedade para com este povo da Venezuela. Portanto, estas campanhas e esta campanha em particular é muito, muito urgente. Sabemos as necessidades, as dificuldades que passa toda a Igreja da Venezuela, todo o povo venezuelano e por isso nós queremos de facto estar ao lado desta Igreja da Venezuela para dar o apoio, para que possa estar de facto ao lado de todos aqueles que neste momento estão a passar por maiores dificuldades, para que possa, no fundo, Paulo, ser aquele sinal de esperança nestes dias tão negros na Venezuela, não é? Muito bem. E a campanha da Fundação AIS aqui em Portugal procura essencialmente o quê? Bom, Paulo, nós procuramos aqui ajudar a Igreja local, em especial naquelas dioceses que foram mais atingidas, como sabemos foi Caracas e La Guaira, portanto, a terem recursos para poderem apoiar então aquelas famílias que ficaram desalojadas e, como sabemos, estamos a falar em milhares de famílias que ficaram desalojadas, portanto, fornecendo alimentos, fornecendo medicamentos, fornecendo outros bens essenciais, mas também queremos começar, logo que seja possível, logo que haja essa possibilidade do lado da Igreja da Venezuela, começar também a fazer o restauro das igrejas e dos outros edifícios que foram afetados então pelos terremotos, para que possam, no fundo, também servir o mais rapidamente possível de apoio, de refúgio, de apoio de emergência para todas estas pessoas que perderam as suas casas, Paulo. Bom, é importante também salientar que esta campanha da Fundação AIS aqui em Portugal é também muito significativa, até porque na Venezuela vivem muitos portugueses ou lusodescendentes. Exatamente, Paulo. Calcula-se que pelo menos cerca de 1.200.000 portugueses ou lusodescendentes vivam de facto na Venezuela, o que significa que para muitas famílias, também aqui em Portugal e em particular na Madeira, porque há muitas pessoas da Madeira que emigraram para a Venezuela, portanto, para estas famílias também aqui em Portugal têm sido dias de angústia, não é? De sofrimento, de dor, de aflição e por isso há de facto esta ligação muito forte também com a Venezuela, não é? Muito bem. Neste momento, chegados aqui, já sabemos o que é a campanha, os objetivos. Quem quiser ajudar, o que é que tem de fazer? Bom, Paulo, é muito fácil, como nós dizemos sempre, basta ir à nossa página de internet, está lá a campanha toda, estão lá os projetos que neste momento já sabemos o que é que podemos fazer. Portanto, convido todos a visitarem a página de internet para ver todas as atualizações, quer desta campanha, quer de outras que temos a decorrer neste momento, também para verem notícias sobre a Igreja perseguida no mundo, que é muito importante. Neste caso em concreto, e como em relação a todas as outras campanhas, depois de lerem, de verem esta informação toda na página de internet, se houver alguma dúvida, entrem em contacto connosco para o nosso telefone, para o 217544000, que daremos todas as explicações também que queiram ver resolvidas. Depois, todos aqueles que decidam apoiar em concreto esta campanha, como temos dito, também a forma mais fácil, mais rápida é através do MBWay da Fundação AIS, que é o 918-125574. Eu vou repetir, 918-125574. Muito bem, obrigado, Catarina. Estamos quase no intervalo.
Mas antes de irmos ao encontro do nosso correspondente em Macau, importa dizer que os bispos deste território de Macau, assim como os de Hong Kong, estiveram recentemente no Vaticano em visita ad limina. Uma visita, Catarina, que vem lembrar que a Igreja de Macau já existe há 450 anos. Sim, Paulo, de facto é um marco histórico, não é? Portanto, são 450 anos de presença, então, dos missionários no sul da China, uma presença que também diz muito, não é? Do papel que os portugueses tiveram na altura, que a partir de Macau acabaram por levar o Evangelho por toda a Ásia. Exatamente. Paulo. E ainda hoje, Macau e também Hong Kong são dois territórios especiais no que diz respeito à China. São, de facto, duas regiões especiais a nível político e económico, mas também ao nível da religião. E a visita ad limina não passou despercebida aos nossos colegas do Vatican News, que entrevistaram Dom Stephen Lee, o bispo de Macau. Vamos escutar. So this ad limina visit takes place on the 450th anniversary of the foundation of the Diocese of Macau, and the theme this year is renewal. Would you like to share with us something of this anniversary? Yes. The renewal is part of the theme of our celebration of the 450 years. The first part and the second part. The first part is to give thanks. To give thanks because 450 years is a long time, and we have to give thanks to God for having given us so much grace through the footsteps of the missionaries, missionary men, the women, and the laity, and so many of them have sacrificed their life to spread the gospel from Macau and then to many part of the world in the Far East area. And then that's why we have to give thanks. The theme, the slogan of first part of our celebration will be through the 450 years to see the merciful face of God. Because we can, through the missionaries, we feel the mercy of God through the graces that He granted to us, so that from Macau, so many the heroic, the saints really to spread the gospel. And the second part is because we don't stay only in the memory of the beautiful past and the meaningful past, but to use it to go forward, to renew ourselves, especially everybody, including the recently baptized Catholic, should have that missionary spirit, the zeal to spread the gospel, and then to move forward again with the merciful grace of God. And this is how, when we can renew ourselves, not only in our sanctity, but also in the apostolic zeal to spread the gospel to other places. E escutando o bispo Dom Stephen Lee de Macau, em declarações aos nossos colegas do Vatican News, vamos agora continuar focados na China, porque vamos precisamente ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Os bispos de Macau e Hong Kong foram recebidos ontem pelo Papa Leão XIV no Vaticano. No âmbito da visita ad limina, que todos os anos, ou praticamente todos os anos, os bispos do mundo inteiro fazem ao Vaticano, com o objetivo de reforçar as relações entre as suas dioceses e o Santo Padre, o Papa Leão XIV recebeu então o cardeal de Hong Kong e o bispo de Macau. Dom Stephen Lee levou uma agenda com alguns pontos importantes, assim como também o bispo de Hong Kong o fez, sendo que o Papa Leão XIV disse logo que os recebeu que lhes dava as boas-vindas e que tinha algum tempo para com eles conversar. Não se sabe ao certo o que foi discutido durante este encontro, mas estamos em condições de afirmar muito certamente que, relativamente a Macau, Dom Stephen Lee terá expressado ao Pontífice o seu agrado relativamente ao aumento do número de católicos aqui em Macau, o que também tem, de certa forma, acontecido em Hong Kong. Macau está prestes a inaugurar o seu novo centro católico, o que é um marco deste prelado que tem governado a Diocese de Macau. Entretanto, os dois bispos visitaram os túmulos de São Pedro e São Paulo, assim como tiveram reunidos com vários dicastérios da Cúria do Vaticano.
Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte, Igreja no Mundo. Na segunda parte vamos falar de Moçambique, vamos escutar o testemunho do catequista Vicente, testemunho de fé incrível, e vamos falar ainda da solidariedade dos portugueses para com os cristãos perseguidos no mundo. Tudo para desvendar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Vamos agora falar de Moçambique, a propósito da campanha que a Fundação AES acaba de lançar aqui em Portugal, de apoio à Igreja local, em especial as dioceses mais atingidas pela ameaça terrorista, ou seja, as dioceses de Pemba, Nampula e Nacala. Este apoio é mesmo muito importante para estes cristãos, porque estes cristãos são autênticos heróis, são persistentes na fé. Vicente Gabriel, que escutámos logo no arranque do programa de hoje, é catequista. Ele está em Mocímboa da Praia, o lugar onde, em outubro de 2017, começou a violência terrorista em Cabo Delgado. A igreja onde Vicente foi batizado, foi crismado e onde até casou, está destruída. Foi destruída em junho de 2020 pelos jihadistas do Estado Islâmico. Foi há 6 anos. Foi um duro golpe para a comunidade cristã. Mas, como Vicente nos vai contar agora, os terroristas destruíram a igreja, mas não a fé deste povo. E aos domingos, todos se juntam debaixo de uma árvore enorme que há por ali, uma mangueira, junto ao que sobrou do templo e rezam. É incrível, de facto, este testemunho de fé. Sou natural de Muidumbe, mas sou residente em Mocímboa da Praia quase há 20 anos. Eu sou um cristão daqui, cristão batizado nesta paróquia em 95. Sou batizado, crismado, sou casado canonicamente pela esta mesma paróquia em 2019. A paróquia quase foi abandonada. Saímos para Pemba por consequência de terroristas. Abandonamos a paróquia, mas retornamos de novo, voltamos, estamos aqui, mas nas condições muito péssimas. Segundo a nossa paróquia, casa paroquial total está destruído totalmente. Quase não temos nada. Destruíram a nossa casa paroquial, nossa igreja, quase não temos nada, assento, nenhuma coisa assim, estamos só no ar lento. Não temos cadeira, mas ainda temos aquele gosto, temos aquela continuação. Estamos aqui sempre a rezar nos domingos. A comunidade se encontra todos os domingos aqui na casa paroquial, nesta nossa igreja, mas aqui embaixo das mangueiras, a realizar orações normalmente com os cristãos paroquial.
ainda as condições são péssimas, mas mesmo com isso, não estamos fora, ainda seguimos o nosso culto dominical, sem problema. Ainda não sentimos qualquer perturbio durante a nossa celebração. Agradecemos a Deus. A mensagem, a partir daqui em Moçambique, aqui em Mocimba da Praia, para o mundo inteiro que é Moçambique, é só orar para nós. Temos que ter fé. Um dia, Paróquia Imaculada Conceição pode voltar como dantes. Temos essa esperança. E não só os nossos parceiros, católicos, não católicos, devem nos ajudar, devem dar uma olhadela nesta paróquia grande, que foi grande, que já não temos paróquia, já destruído. Mas paróquia, memorialmente, nós estamos aqui, só estamos a pedir ajuda para nos ajudar, dar-nos a olhadeira nessa paróquia. Os cristãos estão mal, posso dizer estamos mal, mas não deixamos de orar, não deixamos de rezar. Temos garantia, Deus é tudo, temos garantia, temos coragem, não podemos abandonar a Deus por causa desses acontecimentos. Isso todos são sinais da vida. Escutámos Vicente Gabriel, catequista de Mocimboa da Praia, que agora reza aos domingos, juntamente com a sua paróquia, debaixo da sombra de uma mangueira, ao lado da ruína da sua igreja destruída em junho de 2020 pelos terroristas do Estado Islâmico. É para ajudar estas comunidades, para ajudar a fé deste povo tão ameaçado, que a Fundação AES acaba de lançar aqui em Portugal uma campanha de ajuda humanitária. Uma campanha que pretende ser, Catarina, um sinal de solidariedade para com estes cristãos. Sem dúvida, Paulo. Esta campanha pretende mesmo ser isso, não é? Este sinal de que nos preocupamos, efetivamente, que preocupamos na realidade com todos estes cristãos de Moçambique, que, como sabemos, têm vivido dias muito difíceis, sempre sobressaltados por esta ameaça terrorista e também pela pobreza. Portanto, estamos a falar, de facto, é uma comunidade exemplar, como escutámos nas palavras do catequista, Vicente. Portanto, eles não deixam de rezar mesmo depois da sua igreja ter sido destruída pelos jihadistas do Estado Islâmico. Portanto, todos estes cristãos de Moçambique são tão corajosos, mas precisam efetivamente da nossa ajuda, precisam de nós. E nós não podemos, de forma alguma, Paulo, ignorar os pedidos de ajuda, de pedidos de socorro que nos chegam de Moçambique. Paulo. Exatamente. A ajuda aos deslocados, mas também o apoio para a recuperação das igrejas destruídas pelos terroristas, como é o caso desta de Mocimboa da Praia, assim como para a formação de padres e de irmãs que apoiam estas populações traumatizadas. Toda esta ajuda fazem parte, digamos, da campanha que a Fundação AES acaba de lançar aqui em Portugal. Precisamente, Paulo, é isso mesmo. Tudo isso faz parte desta nossa campanha que lançámos aqui em Portugal, e tudo isto é muito urgente, e tudo isto é-nos também pedido pela própria Igreja de Moçambique, principalmente por aquelas dioceses mais atingidas, que já falámos aqui, de Pemba, Nampula e Nacala, portanto, aquelas que mais têm sofrido, de facto, com estes ataques terroristas, que já provocaram, Paulo, mais de 6.300 mortos e mais de 1.200.000 deslocados. São, de facto, números impressionantes, o número de vítimas dos terroristas, pessoas que estão agora numa situação terrível, dependendo totalmente de ajuda para tudo, até, Catarina, para a comida do dia-a-dia. Exatamente, Paulo, e por isso não podemos de forma alguma ficar indiferentes a este sofrimento, a tudo isto que estas pessoas estão a passar nesta região norte de Moçambique, portanto, que são vítimas de uma das mais poderosas e violentas ofensivas jihadistas que temos na atualidade, Paulo. Portanto, podemos dizer, assim, em linhas gerais, que o objetivo da campanha da Fundação AES é ajudar estas comunidades para as coisas mais básicas. Exatamente, é isso mesmo, é para as necessidades mais básicas, como a alimentação, portanto, a alimentação para o dia-a-dia, roupa, abrigo, produtos de higiene, portanto, tudo aquilo que é o mais básico para a sobrevivência destas famílias. E aquilo que nós queremos com esta campanha, Paulo, é ajudar a Igreja local, portanto, as dioceses de Nampula, Pemba e Nacala, no apoio a estas famílias deslocadas, famílias que têm muitas crianças e também alguns idosos, Paulo. E há algum aspecto em concreto nesta campanha que queira destacar aos nossos telespectadores? Bom, Paulo, queria talvez destacar aqui
aqui esta ajuda, um exemplo de uma ajuda concreta que estamos a fazer neste momento para estas vítimas do terrorismo em Moçambique, que é o apoio, por exemplo, à alimentação diária. E por isso, por exemplo, com 45 euros, Paulo, é possível nós alimentarmos uma família deslocada durante um mês. Muito bem. Eu sei que nós repetimos muitas vezes esta informação, mas é muito importante também explicar aos nossos telespectadores como é que eles podem fazer para ajudar. Portanto, quem quiser neste momento ajudar, colaborar nesta campanha, o que é que tem de fazer? Bom, Paulo, isto é válido para esta campanha de Cabo Delgado, Moçambique, mas também é válido para todas as campanhas, e nós há pouco falámos sobre a campanha da Venezuela, que também está a decorrer. Portanto, o que eu deixo aqui, o pedido que eu deixo é visitem a nossa página de internet, em fundação-ais.pt. Está lá esta campanha, estão lá todas as campanhas que nós temos a decorrer neste momento, todas as informações disponíveis de momento sobre estas mesmas campanhas, e depois, qualquer dúvida que tenham, não hesitem em ligar-nos para o nosso telefone, para o 217544000, portanto liguem e nós temos todo o gosto em falar com todos, e depois todos aqueles que já decidiram fazer esta ajuda em concreto para estas campanhas, a forma mais rápida, mais fácil e talvez mais eficiente seja mesmo através de enviar o seu donativo através do MBWay. E o MBWay da Fundação AIS, Paulo, é o 918-125574. Muito bem, obrigado, Catarina. Eu recordo novamente que com 45 euros é possível então minorar o sofrimento destas famílias vítimas do terrorismo em Cabo Delgado. Agora é connosco. Eles perderam a casa, perderam os campos, perderam familiares. Em Cabo Delgado, o terrorismo já obrigou mais de 1.200.000 pessoas a fugir. Mas não podemos perder a esperança. Os terroristas matam e destroem, mas a Igreja continua ao lado dos que sofrem. E nós também podemos estar. Este é o desafio. Com apenas 45 euros, ajuda a alimentar uma família durante o mês. Estas famílias, estes cristãos, não podem ser abandonados. Cabo Delgado precisa de si, precisa de nós. Hoje. Mesmo a terminar o programa de hoje, vamos voltar a falar do balanço do trabalho da Fundação AIS no ano que passou. No último programa nós ficámos a saber que ao longo de 2025 foram financiados, e avanço já com o número da semana, e o número é 5.368. Porque foram apoiados no ano passado precisamente 5.368 projetos em 141 países, isto num total de donativos e delegados de 145,8 milhões de euros. E este foi também um ano excepcional no que diz respeito à solidariedade dos portugueses. Mas agora vamos tentar perceber um pouco o que é que isto significa em concreto. Hoje falámos, por exemplo, aqui de um padre que foi assassinado na República Centro-Africana e falámos também da perseguição religiosa em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Muito bem. O apoio a estes padres que estão na linha da frente da violência do terrorismo, que estão ao lado dos cristãos perseguidos, é um dos aspectos, Catarina, mais importantes, digamos, desta ajuda, e isto traduz em números de que forma? Bom, Paulo, é uma boa questão porque ajuda, de facto, a explicar, a mostrar qual é a missão da Fundação AIS e também ajuda também a explicar esta incrível generosidade dos nossos benfeitores e amigos, e eu aproveito uma vez mais, já que estamos aqui na televisão, no nosso programa, deixar a todos aqueles o meu muito obrigada por toda a ajuda que têm dado, pela vossa solidariedade, pelo carinho que têm mostrado para com esta Igreja que sofre no mundo. Em termos práticos, Paulo, e para responder à sua questão, portanto, no ano passado a Fundação AIS apoiou 40.000 sacerdotes em todo o mundo, ou seja, foram exatamente 40.207 sacerdotes em todo o mundo que foram apoiados. E fizemos isto através da celebração de 1.8
887 missas que foram então celebradas em todo o mundo a pedido dos benfeitores da Fundação AIS. São números impressionantes. É sem dúvida, são números de facto impressionantes e isto significa, Paulo, qualquer coisa como 1 em cada 10 sacerdotes no mundo foi apoiado de alguma forma pelos benfeitores da Fundação AIS. Obrigado uma vez mais, Catarina. De facto, são números que falam por si. Na próxima semana vamos falar, por exemplo, do apoio às irmãs e aos seminaristas. Agora, em pouco mais de 1 minuto, vamos ver uma pequena peça que preparámos para si e em que mostramos o essencial do que foi o ano de 2025 no que diz respeito à solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS, aqui em Portugal e também em todo o mundo. E com estes números impressionantes do que tem sido a generosidade dos benfeitores da Fundação AIS e o muito bem que isto representa depois na vida de milhões de pessoas em todo o mundo, chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E quanto a mim, Paulo Aide, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.